Na noite de 12 de agosto de 2018, sabendo que aquela seria a última vez que colocaria suas filhas para dormir, Chris Watts colocou Bella e Celeste na cama e aguardou a chegada de sua esposa. Shannon Watts chegou em casa por volta de 2 horas da madrugada de 13 de agosto, após uma viagem de negócios ao Arizona. Ela foi deixada em casa por sua amiga e colega de trabalho, Nicole Atkinson. Aquele seria o último momento em que Shannon seria vista com vida por alguém além de seu assassino. Chris recebeu a esposa e pouco depois teve relações com ela. Em seguida, sem que Shannon soubesse, foi até o quarto das filhas e as sufocou, supostamente para que não ouvissem o que estava prestes a acontecer. Após matar as crianças, ele retornou para a cama e iniciou uma discussão com Shannon. Chris disse que não a amava mais. Quando Shannon respondeu que ele nunca mais veria as filhas caso se separassem, ele a atacou e a estrangulou. O que Chris não esperava era que, após matar a esposa, suas filhas ainda estivessem vivas. O plano havia saído do controle. Revoltado, ele pegou os corpos de Shannon e das meninas, colocou-os na caçamba de sua caminhonete e dirigiu até o campo de petróleo onde trabalhava. Durante o trajeto, Bella e Celeste, sem entender o que estava acontecendo, perguntavam: "O que houve com a mamãe?" Em agosto de 2018, um caso de assassinato familiar chocou os Estados Unidos e, posteriormente, o mundo. Chris, que pelas redes sociais demonstrava ser um pai e marido dedicado, assassinou brutalmente sua esposa grávida e suas 2 filhas pequenas. Capítulo 1. O retrato de uma família. Shannon Catherine Zucek nasceu em 10 de janeiro de 1984, em Passaic, Nova Jersey, e cresceu em Aberdeen, Carolina do Norte. Ela era filha de Frank e Sandra Zucek e tinha um irmão mais novo, Frank Zucek. Desde cedo, Shannon era descrita como determinada e trabalhadora. Na adolescência, enfrentou problemas de saúde, sendo diagnosticada com lúpus, uma doença autoimune que impactou sua vida, mas nunca a impediu de perseguir seus objetivos. Ainda jovem, Shannon se casou e viveu um relacionamento que não deu certo. Posteriormente, trabalhou em diversos empregos, incluindo o setor de vendas e gestão. Já Christopher Lee Watts nasceu em 16 de maio de 1985 em Spring Lake, Carolina do Norte. Cresceu em uma família de classe média e sempre foi considerado uma criança reservada e introvertida. Durante o ensino médio, desenvolveu interesse por mecânica automotiva e seguiu uma carreira na indústria do petróleo. Chris era descrito como um homem trabalhador, mas de personalidade passiva. Em 2010, ele se mudou para a Carolina do Norte, onde conheceu Shannon por meio de amigos em comum. O relacionamento evoluiu rapidamente e o casal se casou em 2012. Pouco depois, mudaram-se para Frederick, Colorado, onde construíram uma casa e iniciaram uma família. Shannon e Chris tiveram 2 filhas, Bella Marie Watts, em 2013. 2 anos depois, em 2015, tiveram Celeste Watts. Aos olhos do público, pareciam uma família perfeita. Shannon frequentemente postava sobre Chris ser um pai dedicado e um marido atencioso, mas, nos bastidores, o casamento passava por desafios financeiros e emocionais. Eles enfrentaram dificuldades financeiras significativas, incluindo um pedido de falência em 2015, devido a dívidas de cartão de crédito e hipoteca que chegavam a $448 mil. Na época do pedido de falência, Chris trabalhava como operador na Anadarko Petroleum, uma grande empresa de perfuração de petróleo e gás, com um salário anual de aproximadamente $61.500 americanos, enquanto Shannon trabalhava em um call center de hospital infantil ganhando $18 por hora.
Posteriormente, Shannon deixou seu emprego no hospital para trabalhar em casa como representante de vendas para a empresa de marketing multinível Level, comercializando um produto chamado Thrive, que supostamente ajudava as pessoas a atingir níveis máximos físicos e mentais. Essa mudança profissional fez com que Shannon se tornasse uma figura ainda mais ativa nas redes sociais, onde frequentemente compartilhava vídeos e fotos retratando uma vida familiar aparentemente perfeita e feliz, construindo uma presença digital significativa que posteriormente ajudaria a atrair atenção nacional e internacional para o caso. Guess what, girls? Mommy has a baby in her belly. Are you guys excited? Yes? Are you really excited? Oh my goodness. Come give me hugs. Em 2018, Shannon engravidou do terceiro filho, um menino que receberia o nome de Nico. Contudo, a terceira criança nasceria em um período conturbado. Isto porque, naquele mesmo ano, Chris iniciou um caso com Nicole Kessinger, uma colega de trabalho, passando a se distanciar emocionalmente de sua família. Capítulo 2. Descobertas indesejáveis. Em 13 de agosto, Nicole tentou inúmeras vezes entrar em contato com Shannon sem sucesso. Uma situação atípica, considerando o padrão regular de comunicação entre as duas. Preocupada por saber que Shannon havia perdido uma reunião por não ter respondido às ligações e mensagens, Nicole decidiu se dirigir pessoalmente à casa dos Watts. Ao chegar, constatou que o carro de Shannon permanecia na garagem e que não havia sinal de ninguém atendendo a porta. Nicole tentou contatar Chris em seu local de trabalho e notificou as autoridades. Após ser contatado por Nicole, Chris retornou à sua residência. Seu comportamento, notavelmente comedido mesmo diante do desaparecimento de sua esposa e filhas, chamou a atenção dos investigadores e das pessoas próximas à família. Estando um policial, Nicole e Chris em frente à casa, todos acessam a residência. O policial estava equipado com uma câmera corporal que registraria momentos cruciais da investigação. Constatou que os pertences pessoais de Shannon, telefone celular, bolsa, aliança de casamento e medicamentos, estavam intactos na residência. Tais itens dificilmente seriam deixados para trás se ela tivesse saído por conta própria. Ao longo de toda a abordagem, foi possível constatar que, embora sua esposa e filhas estivessem desaparecidas, Chris demonstrou uma reação estranhamente contida e pouco emocional para alguém enfrentando tais circunstâncias. Este comportamento atípico começou a levantar as primeiras suspeitas entre os investigadores e pessoas próximas à família. Nos dias seguintes ao desaparecimento de sua família, Chris adotou uma postura pública que contrastaria drasticamente com seus atos reais. Em uma manobra que posteriormente seria vista como calculada e manipuladora, ele concedeu entrevistas a canais de televisão locais, aparecendo na varanda da casa da família, em Frederick. Nestas aparições midiáticas, Chris implorava dramaticamente pelo retorno seguro de sua esposa e filhas, afirmando que sua casa estava vazia sem Bella e Celeste, assistindo desenhos animados ou correndo para recebê-lo na porta. Esta performance pública visava claramente estabelecer sua imagem como um marido e pai devastado, preocupado apenas com o bem-estar de sua família desaparecida. Enquanto Chris mantinha esta fachada para o público, a investigação avançava rapidamente. Inicialmente conduzida por autoridades locais, a seriedade do caso logo atraiu o apoio de investigadores estaduais do Colorado e agentes do FBI. As autoridades começaram a examinar minuciosamente mensagens de texto e comunicações do casal, revelando um quadro bem diferente do casamento perfeito que Shannon frequentemente retratava nas redes sociais. As mensagens mostravam que Shannon estava insegura sobre seu relacionamento. Havia reclamado com amigas que Chris não a procurava mais romanticamente e inclusive suspeitava de uma possível infidelidade.
Capítulo 3. Segredos e infidelidades. Com o decorrer das investigações, veio à tona que Chris Watts mantinha um relacionamento extraconjugal com Nicole Kessinger, uma colega de trabalho, iniciado cerca de 5 semanas antes dos assassinatos. Esse relacionamento passou a ser considerado fundamental para entender as possíveis motivações por trás dos crimes. Nicole afirmou aos investigadores que conheceu Chris em junho de 2018 e que ele informou ter 2 filhas, além de estar em processo de separação. Quando surgiram os primeiros indícios do desaparecimento da família Watts, ela procurou as autoridades para declarar publicamente o relacionamento. Segundo seu relato, ela só tomou conhecimento da gravidez de Shanann por meio de reportagens na mídia. Análises levantaram dúvidas sobre algumas declarações de Nicole. Documentos contendo o histórico de navegação de seu computador indicaram que ela havia realizado pesquisas aprofundadas sobre Shanann e assistido a diversos vídeos em sua página no Facebook, bem antes do desaparecimento. Além disso, e-mails trocados entre Chris e Nicole no início do relacionamento demonstravam uma postura ambígua. Ela expressava, simultaneamente, admiração pela família que ele havia formado e um interesse romântico pessoal. Essas evidências alimentaram especulações sobre um possível envolvimento ou conhecimento prévio dos planos de Chris. Contudo, nenhuma acusação formal foi feita contra ela. Entre as teorias analisadas, destaca-se a hipótese de que o desejo de Chris de iniciar uma nova vida com Nicole pode ter contribuído para os trágicos acontecimentos. Capítulo 4. Os horrores revelados. Rapidamente, houve um avanço significativo nas investigações, e o cerco começou a se fechar ao redor de Chris quando a polícia obteve imagens de uma câmera de segurança pertencente a um vizinho dos Watts. Estas gravações cruciais mostraram Chris realizando 3 viagens à sua caminhonete por volta das 3 horas da manhã, no dia do desaparecimento, carregando diversos objetos. O próprio vizinho comentou com os investigadores que Chris estava se comportando de maneira incomumente agitada e nervosa, embora inicialmente os policiais tenham atribuído esse comportamento ao estresse da situação. A investigação, então, atingiu um ponto de inflexão quando Chris foi submetido a um teste de polígrafo, no qual não foi bem sucedido. Esta falha no detector de mentiras marcou uma mudança drástica no rumo do caso, transformando definitivamente Chris de esposo preocupado em principal suspeito do desaparecimento de sua família. Confrontado com o fracasso e com evidências crescentes contra ele, Chris começou, finalmente, a revelar a verdade horripilante por trás do desaparecimento de sua família. Inicialmente, ele forneceu uma versão manipulada e profundamente perturbadora dos eventos, admitindo ter matado Shanann, mas alegando tê-lo feito em um acesso de raiva após descobrir que ela havia assassinado as filhas do casal depois que ele pediu a separação. Enredo que os promotores rapidamente descartaram, classificando como uma mentira descarada. 4 dias após o início da investigação, Chris finalmente confessou a extensão total de seus crimes. Ele admitiu ter estrangulado Shanann até a morte, colocado seu corpo em sua caminhonete de trabalho e, em um dos aspectos mais chocantes do caso, transportado suas filhas ainda vivas durante todo o trajeto de 45 minutos até seu local de trabalho na Anadarko Petroleum. Durante esta viagem macabra, Bella e Celeste permaneceram abraçadas, completamente alheias ao destino terrível que seu próprio pai havia planejado para elas. Chegando ao local isolado onde trabalhava, Chris, em um ato incompreensível, completou seu plano, tirando a vida de suas próprias filhas. Ele então ocultou os corpos das meninas, submergindo-os em um tanque de óleo na propriedade da empresa. O corpo de Shanann foi enterrado em uma cova rasa nas proximidades. Esta revelação da brutalidade metódica com que Chris executou sua família e depois tentou ocultar seus crimes chocou profundamente tanto os investigadores quanto o público que acompanhava o caso. Capítulo 5. O processo legal e a sentença.
A confissão de Chris ocorreu em 6 de novembro de 2018, como parte de um acordo judicial que buscava de evitar uma potencial pena de morte. Chris acabou se declarando culpado de 9 crimes diferentes, incluindo homicídio em primeiro grau, interrupção ilegal de gravidez e ocultação de cadáver. Sua confissão completa revelou um nível de cálculo e frieza que poucos poderiam imaginar escondidos por trás da fachada do pai de família, dedicado que ele havia cuidadosamente cultivado. O julgamento de Chris Watts atraiu intensa atenção midiática e pública. Durante a audiência de sentença, os pais de Shanann, Sandra Honorati Hrzušek e Frank Hrzušek estiveram presentes, visivelmente emocionados, enquanto confrontavam o homem que havia destruído sua família. Em 19 de novembro de 2018, Chris foi sentenciado a 5 sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Além disso, ele recebeu 48 anos adicionais pela interrupção ilegal da gravidez de Shanann e 36 anos por ocultação dos corpos. Os promotores explicaram que haviam concordado em não buscar a pena de morte após consultar e obter a aprovação da família de Shanann. Esta decisão refletiu um equilíbrio entre a busca por justiça e o desejo de evitar o prolongamento do sofrimento da família através de um julgamento completo e potencialmente traumático. Capítulo 6. A mídia e o caso Watts. O caso da família Watts rapidamente transcendeu as fronteiras de uma tragédia familiar local para se tornar um fenômeno midiático nacional e internacional. Vários fatores contribuíram para esta expansão do interesse público. A presença digital significativa de Shanann, com dezenas de fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais retratando um casamento aparentemente perfeito, forneceu material visual cativante que amplificou o contraste dramático entre a imagem projetada e a realidade horrível. A cobertura midiática intensa foi ainda alimentada pela natureza particularmente perturbadora dos crimes e pelo comportamento de Chris durante os primeiros dias após o desaparecimento. Suas aparições televisionadas implorando pelo retorno de sua família, sabendo todo o tempo que ele mesmo havia tirado suas vidas, criaram uma narrativa de engano e duplicidade que fascinava e horrorizava o público simultaneamente. O caso também se tornou objeto de extensos debates online, análises psicológicas e teorias elaboradas. Blogs sobre crimes, canais de vídeo online e grupos de discussão nas redes sociais dedicaram incontáveis horas à dissecação de cada aspecto do caso Watts. Além disso, o papel de Nicole no caso Watts continua sendo um tópico de intenso debate e especulação. Embora oficialmente ela seja considerada apenas como a amante de Chris que cooperou com as autoridades após o crime, análises posteriores de suas comunicações e comportamento online levantaram questões sobre o que ela realmente sabia e quando sabia. É importante notar, no entanto, que todas as evidências oficiais apontam Chris Watts como o único perpetrador dos crimes, e nenhuma acusação foi formalmente apresentada sugerindo o envolvimento direto de Nicole nos assassinatos. O caso do assassinato da família Watts permanece como um dos crimes familiares mais perturbadores e amplamente discutidos da história criminal recente dos Estados Unidos. A brutalidade dos atos cometidos por Chris Watts contra sua própria família, a frieza calculista com que executou e tentou encobrir seus crimes, e o contraste marcante entre a imagem pública cuidadosamente cultivada e a realidade sombria por trás das aparências, continuam a fascinar e horrorizar o público. Se você acompanhou cada detalhe e quer ficar por dentro das próximas histórias que vamos contar, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Caso esteja disponível, dê aquela força clicando em hypar. Eu sou o PH e nos vemos no próximo mistério.